comando C, pessoal, ele pode ser associado a outros comandos para a gente criar aqui um botão, por exemplo, para iniciar, né, a animação dessa construção aqui, ó. Eu tenho um controle deslizante, tá vendo? Esse controle deslizante controla o número de triângulos inscritos aqui, ó. Quando ele é 3 triângulos inscritos. Quando ele é 4 triângulos inscritos e assim por diante. Então, como que eu faço para criar um botão para animar aqui, né? Um botão que fica visível aqui, né, na janela de visualização. Claro que eu posso animar por aqui, ó, né? Mas eu quero criar um botão para ficar visível aqui, tá? Então a gente vai usar o comando C associado a outros. E também vamos criar um botão para resetar, né? Para voltar ao início da construção. O início seria o quê? Seria só um triângulo, esse primeiro triângulo aqui, né? Então eu vou criar dois botões, um para voltar a essa situação inicial, né? E um outro para iniciar ou pausar a animação desse controle deslizante aqui, beleza? Bom, eu tenho um outro controle deslizante aqui que eu construí apenas para fazer essa construção. Qual que é o sentido dele? Ele escolhe a distância, tá vendo? Essa primeira distância aqui, ó do primeiro triângulo que vai ficar inscrito, né, ao triângulo maior, tá vendo? Essa distância aqui. Então eu posso alterar essa distância, ó, tá vendo? No limite, né, quando ela for metade aqui, ó, do triângulo, eu vou ter algo desse tipo aqui, beleza? Muito bem. Vou deixar aqui mais ou menos onde estava, né? Vamos à construção, então. Primeiro eu vou criar, antes de criar os botões, eu vou criar um campo de entrada. Então eu vou acessar aqui, nessa caixa aqui, a ferramenta campo de entrada. Então eu vou teclar aqui em algum ponto da janela de visualização. Aí eu vou poder escrever uma legenda para esse campo de entrada. Então eu vou chamar esse campo de entrada de número de triângulos de 1 até 30. Tá? O objeto vinculado vai ser, aí eu vou selecionar aqui, vai ser o controle deslizante N, que controla o quê? O número de triângulos inscritos. E aquele N, né, esse controle deslizante, está variando de 1 até 30. Tá? Por isso que eu escrevi aqui na legenda, número de triângulos de 1 até 30. Vou dar OK. Pronto, ele criou aqui uma caixa de entrada. O que essa caixa de entrada faz? Agora eu posso digitar o número de triângulos que eu quero aqui, ó, por exemplo, 5, e ele muda o valor do controle deslizante que a gente indicou lá, a qual esse campo de entrada está associado. Olha lá, eu tenho agora 5 triângulos no total aqui, tá vendo? Se eu quiser 7 triângulos, pronto. Então eu posso digitar um número específico aqui, tá? Eu vou tirar a seleção para fixar o objeto aqui na tela. Vou mover ele um pouco. Vou acessar as propriedades dele, tá? E aí eu tenho aqui, ó, vamos aqui, texto, cor, posso escolher a cor, né? Vou deixar assim mesmo. Estilo. Na barra estilos, eu tenho comprimento do campo de entrada. Tá vendo que esse comprimento está muito grande? Eu vou diminuir esse comprimento aqui para 3. Tá? Assim 3 já está bom, certo? Bom, esse texto aqui, ó, da legenda, né? A gente pode também aumentar ele aqui, ó, para médio ou para grande. Tá? Para atualizar, a gente deve clicar aqui na janela de visualização. Aí ele atualiza. Beleza. Bom, então eu já tenho um campo de entrada, né? Agora eu vou criar os botões que eu quero. Para criar o primeiro botão, que é para voltar a construção no início, é muito simples, né? Eu vou pegar aqui, selecionar a ferramenta botão, tá?
clicar em algum ponto da janela de visualização, vou colocar uma legenda. No caso, esse botão vai fazer a construção voltar para o início, né? E vou dar OK. Não vou escrever nada aqui, tá? Vou dar OK. Eu poderia fazer por aqui, mas eu vou dar OK. E agora, também vou mover ele um pouquinho para cá. Vou clicar com o botão direito nele, acessar as propriedades. E aqui em programação, tá vendo? Tem 3 abas aqui de programação. Ao clicar, ao atualizar, que funciona como? Ao atualizar, quando alguma propriedade ou valor dos objetos é modificado, então há uma atualização e aí você executa e aí o GeoGebra executa as linhas de comando que a gente digitar aqui, tá? Mas no caso eu quero ao clicar, então vou digitar na aba ao clicar, porque quando eu clicar nesse botão, o que eu quero que aconteça? Voltar para a situação inicial. Qual é a situação inicial? É quando n, né, quando esse controle deslizante n é igual a 1. Então eu vou digitar simplesmente aqui n igual a 1. Quer dizer, quando eu clicar nesse botão, o que o GeoGebra vai fazer? Ele vai executar essas linhas de comando, no caso só uma linha de comando, e vai fazer o n igual a 1. Tá? Veja que eu não estou querendo verificar se n é igual a 1. Eu quero atribuir o valor 1 para o controle deslizante n. Então não é 2 sinais iguais, é só um sinal de igual mesmo. Tá bom? Para funcionar eu tenho que fechar essa janela aqui. Tá? Fechou? Vou clicar no botão. Olha lá. Então ele fez o n ser igual a 1. Pronto, então já tem o nosso primeiro botão. Agora eu vou fazer um outro botão. Para fazer o botão que eu quero para iniciar, né, a animação do controle deslizante e para pausar, eu vou precisar antes de um valor booleano. O valor booleano, né, a gente pode construir através da caixa exibir e esconder objetos. Né? Então vou selecionar essa ferramenta de caixa para exibir e esconder objetos, clica num ponto da tela, pode escolher aqui uma legenda qualquer, aqui não faz diferença para nós, vou colocar B, aplicar, beleza, eu tenho um valor booleano agora, né? Aqui ó, no caso aqui eu tinha um valor booleano aqui que eu tinha usado, mas não preciso dele, só o valor booleano B, eu vou exibir ele, está aqui. Tá? Então eu posso clicar, se ele está assinalado, ele assume o valor verdadeiro, que corresponde ao número 1. Se ele não está assinalado, ele assume o valor falso, que corresponde ao número 0. Tá bom? Muito bem, agora sim eu vou criar um botão, um segundo botão, né? Qual que é a legenda desse botão? Vou colocar aqui iniciar / pausar. Porque eu quero iniciar a animação. Tá? Vou dar OK aqui. Né? Então, por enquanto, esse botão não faz nada. Né? A gente não programou ele ainda. Vou colocar ele aqui. Beleza, agora sim, vamos acessar as propriedades desse botão na aba Programação e vem aqui na guia ao clicar. Tá? Importante não esquecer isso aí. Quando a gente clicar nesse botão em iniciar ou pausar, a gente quer que inicie a animação, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Antes, né, de propriamente dar o comando para iniciar a animação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, vou digitar na caixa de entrada aqui, tá? E depois eu colo ali, tá? Posso digitar diretamente ali, mas vou colocar aqui na caixa de entrada. Vou digitar se, né? Condição, então se não. Vou pegar essa sintaxe. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar qual é o valor da variável booleana, B, que recebe... A legenda foi B, mas o nome também é B, tá? Então, a variável booleana B. Então, eu quero verificar se a variável booleana B é igual a 0 ou 1, tanto faz, eu posso começar aqui com 0. Quer dizer, se a variável booleana B
ela é falsa, ela assume o valor falso, então o que eu vou fazer? Eu vou definir o valor dessa variável booleana como sendo o contrário de falso, verdadeiro, que é 1. Tá? Então, vou colocar aqui B, vou colocar, aliás, vou usar, aqui eu tenho que utilizar um outro comando, que é definir valor. Definir valor. Tá aqui, ó. Definir valor do que? Da variável booleana, tá vendo? A sintaxe é escrever qual é a variável booleana, vírgula, qual é o valor que eu quero definir. 0 ou 1. 0 para falso, 1 para verdadeiro, tá bom? Então, pega essa sintaxe, variável booleana é B, né? 0 ou 1. No caso, eu comecei aqui testando se B é 0. Se B é 0, né, se for verdadeiro isso, eu quero definir o valor de B como sendo 1. Quer dizer, quando B é falso, eu vou definir o valor de B como sendo 1. Caso contrário, caso contrário, quer dizer, se o B não for 0, se ele for 1, então eu vou definir o valor da variável booleana, né, que é a variável booleana B, como sendo 0. Né? Beleza, então eu vou usar esse comando aqui. Então, vou copiar ele, Ctrl C, posso apagar ele, vou colocar ele aqui na janela de propriedades, na guia programação, ao clicar, Ctrl V. Muito bem, vamos fechar para ver o que está acontecendo aqui, só com essa linha de comando. Então, eu vou clicar em iniciar, pausar. Ó, ele tirou a seleção, né, da caixa aqui, né, que representa a variável booleana. Se eu clicar de novo no botão, ele marca a caixa. Então foi isso que nós fizemos ali, né? Quando a caixa está assinalada, ela assume a variável booleana está com o valor 1. Se eu clicar, então ela vai passar para o valor 0. Se eu clicar de novo, passa para o valor 1. E assim, né, por diante, tá bom? Bom, agora é só a gente animar. Então eu preciso de vou lá de novo em propriedades do botão, né? Ao clicar, vou teclar Enter aqui, vai abrir uma segunda linha de comando. Aí eu vou usar um outro comando para iniciar a animação. Então vamos ver qual é o comando aqui, ó. Aqui na caixa de entrada, eu vou digitar iniciar animação. Já aparecem algumas sugestões, tá vendo? É alguma sintaxe. O que eu quero fazer? Iniciar a animação do quê? De um controle deslizante, né? Quando a variável booleana associada a uma variável booleana. Então é isso que eu vou fazer. Vou selecionar essa sintaxe aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta sintaxe. Como é que funciona? Eu vou dizer qual é o controle deslizante que eu quero iniciar a animação. É o N. Aí, tem mais controle deslizante? Não, não tenho. Só tenho um. Só quero iniciar a animação desse controle deslizante. Então, eu não preciso desse parâmetro. Aí eu vou direto para o último parâmetro, que é a variável booleana. Qual é a variável booleana? A variável booleana é B. Né? Então, ele vai iniciar a animação do controle deslizante N quando a variável booleana assumir o valor 1. Esse é o padrão aqui que é assim que ele vai entender esse comando, tá? Então, vou pegar aqui, vou copiar esse comando, Ctrl C, apago aqui, e agora eu vou colar ele na janela de propriedades do botão. Então, iniciar a animação, abre parênteses, do controle deslizante N, vírgula, aí a gente digita aqui o nome da variável booleana, que é B, que a gente olha lá na janela de álgebra. Beleza. Para funcionar, eu tenho que fechar. Fechou aqui. Então, agora eu vou clicar em iniciar, pausar. Iniciar. Ele inicia a animação do controle deslizante. Vou clicar de novo. Ele pausa. Iniciar, pausar. Tá vendo? Agora funciona. Essa caixa de seleção, a gente pode ocultar ela, né? Esse valor booleano não precisa mostrar, só preciso desses botões aqui. Então, agora eu tenho aqui o botão para iniciar e para pausar, tenho um botão para voltar para o início e tenho um campo de entrada para escolher quantos triângulos eu quero exibir ali,
exatamente 9, tecla Enter, pronto.